Neste momento, vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. É o texto que nós meditaremos essa noite e já oramos para que o Senhor aplique a sua palavra ao coração de todos nós, para a glória do seu nome. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A igreja pode se sentar, por gentileza. Eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre este tema tão importante que o versículo 18 nos inspira. O verso 18 nos diz: consolai-vos. Consolem entre vocês, uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Eu começo por aqui porque é muito importante nós lembrarmos de qual é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Jesus morrendo na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, entre o céu e a terra, Ele está fazendo a ligação entre o homem e Deus. Ligação essa que seria impossível pelas obras. Ligação essa que seria impossível pela religião. Somente Deus poderia prover o restauro dessa conexão gloriosa de comunhão para com Ele. E a mensagem do Novo Testamento é que, reconciliados com Deus, nós então temos da parte de Deus o dom da reconciliação. O crente recebe da parte de Deus este dom. O crente é alguém que se preocupa com a reconciliação. A palavra reconciliação, ela tem no seu tecido, a palavra texto vem de tecer, tecido. Tem no seu tecido concílio. Só há concílio onde há união, onde há reunião. Só há reconciliação onde um dia houve concílio. E o que nós estamos falando aqui sobre consolo da parte de Deus é reconciliar. Porque a mensagem que nós temos da parte do Senhor Jesus é que a morte foi vencida. A morte foi vencida. E a mensagem da ressurreição, ela é triunfante por toda a eternidade. Desde todo sempre, nós cantaremos a mensagem da glória graciosa de Deus, em nos restaurar para si. Quando o apóstolo Paulo fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, nós temos mais de 50 vezes a expressão no Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Não existe seguir Jesus sozinho. Seguir Jesus nos coloca junto de irmãos. Tanto é que a oração modelo é Pai Nosso,
que estás nos céus. Pai nosso, porque é o Pai de nosso bendito Senhor Jesus e Pai de cada um de nós, discípulos de Jesus. A vida com Cristo é uma vida em família. Então, este uns aos outros, ele é muito importante, porque está sendo dito no ambiente da igreja de Cristo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, vamos nos lembrar de algumas coisas importantes. Primeira aos Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja na cidade de Tessalônica. Esta igreja sofria perseguição, esta igreja sofria duas perseguições, porque os judeus que habitavam na região de Tessalônica não concordavam com o evangelho e perseguiam aos judeus convertidos à fé cristã. E ao mesmo tempo, os gentios perseguiam a igreja de Cristo. Esses irmãos eram perseguidos de todos os lados. E aqui a esta altura, os martírios estavam acontecendo em longa escala na história da igreja. E uma pergunta surge. E essa pergunta nós inferimos que ela chegou até o apóstolo Paulo, e por isso ele está respondendo a esses irmãos sobre o que acontece quando uma pessoa falece e o que acontece com uma pessoa que fica. Como que a igreja deve se comportar? Pergunta difícil essa, porque é uma pergunta que se relaciona com a dor humana. Os filósofos dizem que tudo resume-se a isso. Tudo numa classe da filosofia, de que a angústia, ela nivela todo ser humano. A angústia é este sentimento de saber que nasceu, vai sofrer ao longo da vida, terá muitas intempéries e, num momento, a vida se finda. Isso é chamado de angústia no saber humano. Mas angústia mesmo é não ter certeza da vida eterna e não saber o que Jesus fez e o que está acontecendo neste momento. Essa é a maior angústia. Vamos caminhar nesse texto. Primeiramente, nós começamos com uma frase que o apóstolo Paulo diz: não queremos, porém, irmãos. É uma conversa em família. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ignorantes é uma pessoa que não tem acesso ao saber. Ele diz: eu não quero que vocês estejam privados deste conhecimento maravilhoso que há na fé cristã. E que conhecimento é esse? Com respeito aos que dormem. É assim que a Bíblia diz sobre aqueles que partiram no Senhor. Os que dormem. Jesus, quando foi chamado por Jairo, porque a sua filha estava doente e as pessoas estavam em alvoroço dentro de casa porque ela jazia morta, ele disse: ela dorme. E por esta fala de Jesus, os apóstolos então ensinam a igreja da mesma forma, a visão de Jesus sobre a morte. Sabe qual é? Jesus não crê na morte, ele venceu ela. Ele venceu a morte. E então os apóstolos dizem, e aqui em especial o apóstolo Paulo: não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja você que a fala não é para que você se blinde e se prive de tristeza, não. Nós ficamos tristes porque morte já significa separação. Essa separação causa saudade. Essa separação causa interrogações. Nós sentimos muito. Mas o texto nos diz: para não vos entristecerdes como os demais. Quem são os demais? Depois da vírgula ele diz: que não tem esperança. Que esperança Paulo está falando? É a esperança que todo aquele que conhece ao Senhor Jesus, que crê nas palavras de Jesus, todo aquele que experimentou este milagre maravilhoso do novo nascimento, tem
A pessoa, ela não consegue explicar, mas essa rica verdade, à medida que ela ouve a palavra de Deus, invade o coração dela, e ela tem mais certeza disso do que qualquer outra coisa da sua vida. E que esperança é essa? É que, da mesma forma que aconteceu com Jesus, acontecerá com cada um que nele crê. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E porque ele é as primícias da ressurreição, se ele é as primícias, então há ressurreições vindouras. E essas ressurreições vindouras, trata-se de quem? De todos nós. Nós não ficaremos numa tumba, nós todos ressuscitaremos para a glória do Senhor. Uma doutrina cristã que deve ser propalada, deve ser revisitada todos os dias. Jesus pregando e ele redarguindo aos fariseus, no capítulo 5 do Evangelho de João, ele disse: vem a hora, esta hora vem, ele diz, está breve de acontecer, em que os mortos ouvirão e todos ressuscitarão, os justos para a vida eterna, os injustos para o juízo eterno. Todo aquele que crê já passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Se você tem medo do juízo final, eu quero convidar você a ler o Evangelho de João capítulo 5, porque ele nos ensina que todo que crê em Jesus será ressuscitado sim, e ele comparecerá perante o Senhor Deus, não como um incrédulo, uma pessoa que zombou de Deus em vida e que negou a Cristo, mas como filho amado. E todo ímpio, todo aquele que não recebeu a Cristo, ele também será ressuscitado. Não é heresia, o ímpio também será ressuscitado, e ele há de receber o castigo eterno, com todo o seu ser integrado. Jesus disse estas palavras. Agora, os que têm esperança, como que eles tratam da morte? Paulo então discorre, veja só, para não vos entristecer de como os demais. Então, quais são as recomendações bíblicas para não vivermos na tristeza como os demais? Não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem. Estes queridos que partiram, eles estão com o Senhor. Segundo, a verdade é que, versículo 14, há uma conjunção coordenativa que ela acontece por 3 vezes no texto, nos conduzindo a este elo de texto, leva mais um e leva mais um. Acompanhe comigo. Primeiro, pois, no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está dizendo para nós o seguinte: não ser ignorante com respeito a este assunto revisite a sua fé. Aquilo que você diz, nisto eu creio. Abra o porão do teu coração, da tua consciência, este tesouro que é a tua fé, revisite ele. Você crê que Jesus veio? Você crê que Jesus pisou nesse chão? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e a tumba está vazia? Essa é a sua fé? Essa é a fé cristã. Se esta é a tua fé, o apóstolo Paulo diz, então também Jesus trará em sua companhia os que dormem. Trará é o que? Ele virá. Ele vem. E quando ele vir, ele vai trazer os meus queridos que partiram em Cristo Jesus. Vamos desenvolver um pouquinho mais. Ele diz, se cremos que, e esse se cremos que se liga a uma nova frase, assim também Deus, mediante Jesus, trará. Se cremos, assim também. Irmãos, segunda coisa que nós precisamos lembrar aqui, que nos
tira desta esfera de tristeza que o mundo tem. Uma coisa é você ficar triste na tua humanidade. A outra coisa é você viver um luto eterno e achar que a vida não faz sentido porque você não tem esta viva esperança. O texto diz: se cremos, assim também. O que é verdade a respeito de Jesus, isso redunda na vida do crente. É isso que Paulo está falando. Sabe qual é a nossa dificuldade, meus irmãos? Olhem aqui para mim, todos vocês. É que muitas vezes nós temos medo de tratar os nossos tropeços teológicos porque nós não lemos a Escritura Sagrada. A mensagem da ressurreição, ela é o eixo da nossa fé. Pare e pense. O que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário? O que aconteceu ao terceiro dia? Você crê de fato nisso? Porque assim como Deus fez lá, Deus fará com você e com os seus queridos que partiram e neste momento dormem, é o que Paulo está dizendo. Vejamos só, versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui há 3 menções do Senhor que eu gostaria que você anotasse. A primeira é essa do versículo 15, que diz: por palavra do Senhor. Ora, ainda vos declaramos como? Por palavra do Senhor, gente. Palavra de Deus. Aqui não é tratado teológico, não houve uma assembleia numa cidade na Europa que fizeram um documento e que você carrega debaixo do braço dizendo: essa é minha confissão. Isso aqui é palavra de Deus. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, o que? Isto. E o que é o isto que Paulo diz? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Sabe o que Paulo está pregando aqui? Jesus voltará. Jesus voltará. E todos nós cremos que quando Jesus voltar, nós nos encontraremos com Ele nos ares, ok? Só que nessa declaração Paulo diz: mas saibam o seguinte, que quando Jesus voltar, nós não subiremos de imediato. Primeiramente vai acontecer a ressurreição dos mortos. Quando você subir, você encontrará os seus parentes e seus queridos nos ares com Cristo Jesus. Que bendita esperança! É que a volta de Jesus acabará com todo o luto, meus irmãos, com toda a dor da partida. Qual é o nosso consolo? É viver em santidade, anelando pela volta do Senhor, porque neste mundo, nessa vida, quando olhamos para este horizonte que nós temos na história, não nos resta consolo algum, mas quando nós olhamos para esta palavra, é palavra de Deus. E o Senhor mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Primeiro texto da Bíblia Sagrada é qual? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E disse Deus. O texto diz: e disse Deus. E ele teve que dizer mais uma vez: não. E disse Deus. Ele disse uma vez. E aqui Paulo está dizendo: por palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Jesus voltará e ressuscitará os seus queridos que partiram. Abrace esta verdade. Agasalhe teu coração com ela. Este é o nosso consolo. Segunda coisa que Paulo nos diz em relação ao Senhor é: porquanto o Senhor mesmo, dada o quê?
a sua palavra de ordem. Mais uma vez, é a palavra de Deus. Por que é tão importante ler a Bíblia, hein, gente? Porque é a palavra de Deus. E porque só a palavra de Deus nos traz a viva esperança. Jesus voltará, e voltará segundo a palavra de Deus. E quando Jesus voltar, Ele vai falar, e os mortos ressuscitarão, e eu me encontrarei novamente com tanta gente querida, e principalmente com o meu Senhor. Com o meu Senhor. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 17: depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para quanto? Sempre com o Senhor. Chamo sua atenção para essa terceira referência ao Senhor no texto, porque nos diz para o encontro do Senhor nos ares. Meditando nesse texto e orando, eu perguntei: Senhor, por que o encontro do Senhor, que o Senhor inspirou o autor sagrado, o apóstolo Paulo, e não o encontro com o Senhor, como eu dizia por muitas vezes? O encontro com o Senhor, o encontro com o Senhor nos ares, mas não. O texto diz o encontro do Senhor. Uma coisa é com, outra coisa é do. Sabe por quê? O encontro do Senhor é o encontro que o Senhor marcou. E se Ele marcou, Ele não vai faltar. E se Ele disse: este encontro é meu, e eu virei, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Arrume a mala, viva uma vida de arrumar malas nessa terra, porque o Senhor em breve voltará para buscar a sua igreja. Ninguém sabe o dia e nem a hora, pode ser daqui meia hora, pode ser esta noite, pode ser amanhã. O crente deve viver com essa constante esperança: Jesus voltará, e pode ser daqui a pouco. Isso não causa alegria no nosso coração? Jesus pode voltar antes que a vacina definitiva seja divulgada. E haverá o que então? Novos céus e nova terra, e para sempre estaremos com o Senhor. Meus irmãos, não há outro lugar que nós tenhamos palavras de consolo como estas, porque o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 18, consolai-vos. A palavra consolar é chame para perto, e chame para perto de Deus. Você está perto de Deus? Se você está perto de Deus, você chama outras pessoas para perto de Deus. Qual é o papo do crente? Todo mundo está cansado de ouvir esse negócio de política, gente. Todo mundo está cansado desse negócio de morte, de gente que fala que vai fazer e não faz. Todo mundo cansou. Por que nós, essa noite, não nos comprometamos em sermos pessoas do consolo? É isso que está dizendo o texto: consolai-vos uns aos outros. Você está perto de Deus? Chame mais pessoas para perto de Deus, como você está. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Grife na sua Bíblia: com estas palavras. Não há mensagem de consolo para o nosso luto fora da viva esperança da volta do Senhor Jesus. Esta é a nossa mensagem e a nossa rica esperança. Eu convido você a se colocar em pé neste momento, nós vamos orar. Pode ser que você que está aqui esteja lidando com uma situação de luto. Alguém muito querido partiu e você pergunta por quê, o que fazer, onde está Deus quando chega esta dor? Primeira coisa que eu quero dizer a você, que Deus te criou para este encontro maravilhoso, o encontro do Senhor. E quando nós vivemos com foco no encontro do Senhor, nós temos esperança. Nós não somos como muitas pessoas que dizem: a vida é isso, o homem é como um animal. O filósofo mais ouvido no Brasil hoje, chamado para falar para milhares de pessoas,
acessado nas redes sociais, a visão dele sobre a vida é essa: eu não creio em Deus, eu não creio em vida após a morte, eu não creio em propósito de vida. Para mim, quando eu morrer, eu e um cão enterrados seremos a mesma coisa. Que triste, porque Deus nos criou com um propósito para que nós glorifiquemos a Ele. Glorifiquemos a Ele com a nossa vida. E para que nós nos deleitemos nele, gozemos da sua presença para todo sempre. Começa aqui e não termina com a morte. A morte, o que é para o cristão? É fechar os olhos aqui e abrir do lado de lá. E o que contemplaremos lá vai fazer-nos dizer: valeu a pena. Agora entendi tudo o que me aconteceu. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que eu não entendi e agora eu vejo. O Senhor me guiou para este momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Eu quero primeiro convidar você a orar. Você que não tem certeza deste encontro na tua vida. Eu sei que o Espírito Santo há de mover o coração de pessoas aqui nesse lugar. Entregue o teu coração ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. O Espírito Santo vai mover seu coração de forma graciosa agora. E você vai ter esse privilégio de entregar a sua vida a Cristo. E ter essa certeza de que Jesus em breve voltará e você subirá com Ele. E o céu é inexplicável o que há lá. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de ver uma janela do céu aberta, e quando ele voltou ele disse: não consigo dizer para vocês, é glorioso demais. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro, eu estou no lucro. Que hoje o Espírito de Deus traga paz e conforto ao seu coração que está com medo e inseguro. E você que está entristecido porque perdeu alguém, eu quero orar por você essa noite, que nos assiste também pela internet, que o consolo do Espírito Santo invada a tua vida neste momento. Oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos por estarmos na tua casa e na tua presença. A tua palavra nos é clara dizendo que a tristeza é natural, todos nós a sentimos. Neste momento há mães, pais chorando, há filhos chorando, há pessoas, ó Deus, perguntando por quê, mas o teu Espírito pode entrar na dor humana e mostrar um vislumbre do que é o plano eterno de Deus, que Jesus voltará, assim como ele veio uma vez, ele virá uma segunda vez, e os mortos ressuscitarão, e nós o veremos, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós estaremos para sempre com o Senhor, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mais luto, porque são novos céus e nova terra, e as primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo. Senhor, encha o coração de pessoas enlutadas com esta viva esperança. Jesus é o meu consolo, Ele pode me consolar agora, e Ele há de me consolar neste encontro que Ele marcou nos ares, e se Ele marcou, Ele não falhará no encontro dEle mesmo. Ele voltará e eu subirei com Ele. Ó Deus, onde houver uma pessoa entregando-se a Ti, Senhor, fale a este coração, aplique a Tua palavra a este coração, que essa pessoa renda-se completamente ao senhorio de Cristo, pelo ministério do Teu Espírito Santo neste lugar. Nós Te louvamos, ó Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre. Amém.